Paz do Senhor Jesus a todos. Livro de João, capítulo 4 e verso 7, que diz assim: Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dai-me de beber. Esse texto, João ele vai narrar a conversa de Jesus com a mulher. O texto diz que é a mulher de Samaria. O texto ele não dá o nome dessa mulher, mas diz que é uma mulher samaritana. Segundo a cultura da época, segundo os conflitos religiosos da época, esse diálogo de Jesus com essa mulher que não sabemos o nome nunca poderia ter acontecido. Vou explicar um pouquinho acerca dos conflitos da época que impediam de Jesus ter esse diálogo com essa mulher. Tudo começou quando o rei da Síria invadiu Israel, Samaria, e levou preso o povo de Samaria para a Síria. E para repovoar o território de Israel, eles enviaram povos pagãos, povos que Deus tinha falado outrora, outro tempo, que não era para a nação israelita se misturar com esses povos, que não era para a nação israelita ter casamentos com esses povos, para que eles não viessem futuramente adorar outros deuses. Então, a nação de Israel, com a capital Samaria, ela foi repovoada com povos pagãos e judeus. E aqui é que está o conflito, porque quando o rei da Síria envia povos pagãos para o território de Israel, e agora os israelitas não são só um povo só, agora são uma mistura de povos pagãos com povos judeus, então há casamentos mestiços. Então ali a adoração do povo de Samaria fica uma adoração deturpada. Eles com o tempo passaram não mais a crer em toda a Escritura, eles só acreditavam nos 5 livros escritos por Moisés, eles não acreditavam nos Salmos, eles não acreditavam nos profetas. Então, por isso a adoração deles era deturpada. Eles tinham, os samaritanos, um templo no Monte Gerizim, em Samaria, enquanto os judeus tinham o templo em Jerusalém, na Judéia. E o povo de Jerusalém, o povo judeu, eles diziam que o lugar de adoração é em Jerusalém, na Judéia. O povo de Samaria dizia que o lugar de adoração era no Monte Gerizim, até porque os judeus eles não mais recebiam os samaritanos como um povo só, como descendência de Abraão, porque agora eles tinham feito muitos casamentos mestiços. O povo não era mais um povo só, o povo era agora um povo mestiço. Então os judeus que se consideravam a descendência de Abraão, eles diziam, os samaritanos eles não podem adorar aqui no nosso templo, porque eles se misturaram com outros povos, eles casaram com outras pessoas. E nós aqui não, nós mantemos a nossa casta limpa, nós somos a descendência de Abraão. Esse é um dos conflitos pelo que os judeus não aceitavam os samaritanos no seu território e nem os samaritanos aceitavam os judeus no seu território. Então esse diálogo de Jesus com essa mulher samaritana não poderia ter acontecido. Primeiro, por ela ser uma mulher. Nos tempos bíblicos, a mulher era apenas para cuidar da casa e gerar bons filhos. Jesus ele não poderia, segundo a cultura da época, conversar com uma mulher em público, uma mulher desconhecida. E Jesus conversou com essa mulher. E o texto diz que Jesus ele estava na Judéia e ouviu um murmurinho e ouviu uma conversa dos fariseus que diziam, olha, Jesus está batizando mais discípulos do que João. E isso chegou aos ouvidos de Jesus. Apesar de Jesus não estar batizando, mas sim os seus discípulos que batizavam. Então, quando Jesus ouviu essa conversa, Jesus estava na Judéia.
E Jesus deixou a Judéia e a intenção dele era entrar em Samaria, era ir para a Galileia. Só que geograficamente ele tinha que passar obrigatoriamente por dentro de Samaria para chegar na Galileia. E o texto diz, e era necessário passar por Samaria. Mas quem estava naquele tempo, vivendo aquela época, que conhecia dos conflitos entre os judeus e os samaritanos, a primeira coisa que eles iriam pensar, se eu estou aqui na Judéia e eu quero ir para a Galileia, não tem como eu passar por dentro de Samaria. Eu não quero ver aquele povo. É um povo mestiço, é um povo que adora a Deus de forma desorganizada, é um povo que teve casamentos mestiços, é um povo que não adora a Deus como a gente adora. Então, para não passar por dentro de Samaria, eles faziam uma rota alternativa muito longa para chegar do outro lado, chegar na Galileia. Só que Jesus, ele decidiu passar por dentro de Samaria. Nenhum judeu em sã consciência iria passar por dentro de Samaria. Jesus, ele quebrou um protocolo da época, um protocolo religioso, um protocolo como existe nos nossos dias, muitos protocolos religiosos. Jesus quebrou o protocolo da época. Jesus quebrou para ter um diálogo com a mulher que muitos iriam dizer, não pode haver esse diálogo. E o texto diz que Jesus deixou a Judéia e era necessário passar por Samaria. Quando ele entra em Samaria com seus discípulos, o texto diz que os seus discípulos foram comprar comida. E Jesus, cansado da viagem, cansado do caminho, ele parou numa cidade chamada Sicar, no poço, perto de um poço, o poço de Jacó, o texto diz. E veio uma mulher de Samaria tirar água desse poço. Jesus, cansado, naquele sol, o texto diz que era quase a hora sexta, perto do meio-dia. Jesus estava cansado, sentou perto do poço. Só que tem um detalhe. Quem vai tirar água do poço, ele precisa de algo para tirar a água do poço. Só que Jesus sentou perto do poço. E veio essa mulher de Samaria tirar água com seu cântaro na mão. E quando ela vai tirar água, Jesus diz para ela, dai-me de beber. Logo essa mulher responde, como sendo tu judeu, tu não sabe dos conflitos que há entre nós, tu não sabe que a gente não pode conversar entre si, você nem me conhece, tu tá me pedindo água, tá me pedindo, dai-me de beber, você não sabe dos conflitos religiosos, você não sabe que os judeus não conversam com os samaritanos, porque vocês dizem que em Jerusalém é um lugar de adoração, e nós dizemos que é aqui no Monte Gerizim um lugar de adoração. E Jesus disse, dai-me de beber, e ela disse, como sendo tu judeu, pedes a mim. Primeiro, eu sou mulher. E segundo, eu sou samaritana. A gente não pode conversar, a gente não pode estar havendo esse diálogo entre nós dois. E Jesus então responde para ela, se tu soubesse, se tu conheceras o dom de Deus e quem te diz, dai-me de beber, tu me pedirias e eu é que te daria água viva para beber. Então ela faz uma pergunta lógica que qualquer um de nós, se tivesse no momento lá, faríamos. Ela estava com o cântaro para tirar água e Jesus não tinha nada na mão para retirar a água daquele poço. Então ela diz para Jesus, olha, o poço é fundo e tu não tem nada na mão para tirar a água. Então aonde tu vai achar essa água viva para que tu possa me dar essa água viva? O poço é fundo e tu não tem nada para tirar. Então então ela diz assim, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Ele bebeu desse poço, seu gado bebeu desse poço, seus filhos bebeu desse poço. Perceba que a forma como ela aborda Jesus em todo o tempo é uma forma agressiva. Ela não conhece, ela não sabe quem é Jesus. Então ela vai com palavras ofensivas a Jesus. És tu maior do que nosso pai Jacó, que ele mesmo bebeu desse poço? Ele mesmo, com sua família, com seu gado, quem tu pensa que tu é, judeu? Então Jesus responde para elas, aquele que beber dessa água tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Então ela responde, Senhor, todas as vezes eu venho aqui, todas as vezes eu venho aqui eu tenho que tirar água porque eu sinto sede todos os dias.
Então é mais viável eu querer essa água que tu tens para dar. Porque sede nós sentimos todos os dias nós queremos beber, porque todos os dias nós sentimos sede, mas tu está me oferecendo uma água que eu nunca mais vou ter sede. Então eu quero dessa água. Então Jesus disse, você quer dessa água? Ela diz, quero. Então Jesus diz assim, vai lá e chama teu marido e vem cá. Então ela responde, Senhor, eu não tenho marido. Então Jesus disse assim, dissestes bem, não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que tu agora tem não é teu marido. Então ela diz assim, Senhor, vejo que tu és profeta. Perceba que aqui ela já não mais aborda Jesus com agressividade, não aborda Jesus apenas como um judeu, que ela tem inimizade. Mas aqui agora ela aborda Jesus como um profeta. Ela trata Jesus como um profeta, como um homem de Deus. E ela diz assim, Senhor, veja que tu és profeta. Perceba que depois que Jesus revela a vida dela, ela diz, ele é profeta. Veja que tu és profeta. Aí a conversa dela já muda. Ela disse, olha, os nossos pais adoraram nesse monte, no Monte Gerizim. E vocês, judeus, diz que a adoração é lá em Jerusalém, na Judéia. Então Jesus responde assim para ela, mulher, tu crê que a hora vem em que nem na Judéia, em Jerusalém, e nem aqui no Monte Gerizim, vocês vão adorar Deus? Mas agora a hora vem e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus é espírito. E Deus procura pessoas que adorem em espírito. Deus procura pessoas que possam adorar da maneira que Ele quer. Não da maneira que a gente pensa que deve adorar Deus. Porque Deus ele tem as suas regras. E para adorar Ele tem que ser da maneira dele. E ela diz, Senhor, eu sei que o Messias, quando ele vier, ele nos anunciará tudo. Tudo. Ele que vai dizer se a adoração é aqui no monte ou se a adoração é lá na Judéia. Então Jesus responde para ela, eu o sou. Eu é que falo contigo. Eu sou o Messias. Eu sou o Messias que vocês tanto estão procurando. Então o texto diz que ela deixa o seu cântaro e vai à cidade contar para as pessoas, olha, tem um homem lá perto do poço e ele contou tudo sobre a minha vida, ele revelou a minha vida. Ele disse tudo quanto eu tenho feito. Será que não é esse o Cristo? Será que não é esse o Messias que a gente tanto espera? O Messias que vai restaurar o reino a Israel? E o texto diz que muitas pessoas elas creram em Jesus por causa do testemunho desta mulher. O testemunho dela qual foi? O testemunho disse assim, ó, ele disse tudo quanto eu tenho feito. Ela saiu propagando para toda a cidade, aquele homem disse tudo que eu tenho feito. E isso foi o suficiente para aquelas pessoas acreditarem em Jesus, isso foi o suficiente para aquelas pessoas se retirarem do lugar onde elas estavam e ir ao encontro de Jesus. Jesus não fez milagre no diálogo com essa mulher. Jesus não expulsou o demônio. Jesus não curou o enfermo. Jesus não fez paralítico andar. Jesus não fez cego ver. Jesus apenas revelou a vida daquela mulher e aquela mulher creu em Jesus. E através do testemunho dela, muitas outras pessoas creram. Por isso que o texto vai dizer lá no início, era necessário passar por Samaria, porque antes de passar por Samaria, Jesus ele já sabia que tinha uma mulher ali, que tinha casado 5 vezes, mas queria dar bom testemunho, e através do seu testemunho ia salvar muita gente. O texto diz, era necessário passar por dentro de Samaria. Geograficamente, era necessário passar por dentro de Samaria. Geograficamente, para você chegar na Galileia, você tem que passar, o caminho mais perto é passar por dentro de Samaria. Mas segundo os conflitos da época, nenhum judeu queria passar por dentro de Samaria. Eles faziam a rota
alternativa. Mas o texto, quando fala era necessário, ele está falando de algo divino. Ele não está falando de uma rota geográfica. Jesus, antes de passar por Samaria, Jesus ele já sabia que tinha uma mulher ali que precisava ser alcançada. Jesus ele já sabia que tinha uma mulher ali que ela iria dar um bom testemunho, e através do seu testemunho as pessoas iriam crer. Jesus ele quebra protocolos, ele quebra protocolo religioso, ele quebra protocolo para alcançar você, para falar com você, para se manifestar a você. Independente das suas falhas, independente dos seus erros, independente de quanto tempo você está afastado dos caminhos do Senhor. Se for o momento de Deus falar com você, Ele vai quebrar qualquer protocolo. Protocolo do tempo, não sei quanto tempo, protocolo religioso, protocolo de maldição hereditária. Deus vai quebrar qualquer protocolo para se revelar a você, independente dos seus erros, independente da sua falha, porque Deus sabe que amanhã você vai se tornar uma coluna, um instrumento nas mãos dele. Deus sabe que amanhã você vai ser um instrumento poderoso nas mãos dele. Então, ainda que você não enxergue quem você é, ainda que você olhe para você e não acredite em você mesmo, Deus ele olha para você e sabe o quanto que você é capaz. Deus ele olha para você e sabe que você pode muito mais. Deus ele olha para você e sabe que você vai alcançar lugares que nem você mesmo imaginou que iria alcançar. Às vezes você olha para você e não vê como as pessoas estão te vendo. Você não sabe o que Deus vai fazer na sua vida amanhã, daqui a uns anos. Porque você está olhando o momento presente, você está olhando o momento, o que você está vivendo agora, nesse momento. Quem sabe você está vivendo uma crise no seu casamento, quem sabe você está vivendo uma crise na sua vida sentimental, no seu trabalho, na sua faculdade. Quem sabe você está vivendo uma crise existencial, você está dizendo, não sei por que eu estou aqui. Porque eu vivo, porque foram tantas dores, tantos sofrimentos, tanta luta. Por que eu estou aqui? Qual o propósito de eu existir? Porque eu pego toda a minha história, tudo que eu já vivi, tudo que eu já passei, todo o sofrimento que eu já passei nessa vida e não tem lógica de eu estar aqui. Aquela mulher samaritana, ela foi encontrada por Jesus num dia que ela menos imaginava. Ela apenas tinha saído da sua cidade e fazer aquilo que ela sempre fazia, que era retirar a água do poço. Era um dia comum. Ela foi apenas retirar a água do poço, como ela sempre fazia, e voltar para casa com sua água. E nesse dia foi o dia que Jesus decidiu visitar ela. O dia que Jesus decide te visitar é um dia que você está normalmente vivendo um dia de cada vez, como um dia como qualquer outro. Você sai de casa e vai trabalhar, volta do trabalho para casa e faz seus afazeres. É nesse dia que Jesus vai te surpreender e te visitar e vai mostrar para você o porquê de tudo que você passou até agora, desde o dia que você nasceu até o dia de hoje, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as lutas, todos os problemas, todos os momentos felizes, todas as pessoas que passaram pela sua vida, tudo tem um propósito. Tem um propósito, nada foi por acaso. Aquela mulher samaritana, ela casou 5 vezes, mas cada um dos casamentos dela, que ela casou 5 vezes, teve um propósito. Teve um propósito. E Jesus, quando ele quer usar, ele não quer usar os melhores, os mais santos. Jesus não quer usar aqueles que se diz melhores do que os outros. Jesus, quando ele quer usar, ele pega os pecadores, os publicanos, as prostitutas, as mulheres samaritanas. Mas Jesus pega essas pessoas e transforma essas pessoas em instrumentos nas suas mãos. Então essa palavra é para você, que acha que Deus te esqueceu, que se passaram muitos anos e mais nada vai acontecer na sua vida. Deus está te chamando de volta para o caminho, para o lugar onde você sempre esteve. Deus está te chamando de volta. Você conhece o caminho, você conhece
como Deus te visitava, como você sentia a presença dele. E você pode estar afastado de muito tempo, você pode estar afastado dos caminhos do Senhor, mas Ele está te chamando de volta. Ele está te fazendo lembrar que Ele ainda é o mesmo e não mudou. O tempo passou, os anos passou, você mudou, muita coisa mudou, mas Deus continua o mesmo. No mesmo lugar você vai encontrar o Senhor, naquele mesmo lugar que você sempre encontrava quando você dobrava o seu joelho para orar e você sentia a presença dele. Deus está te chamando de volta, independente de tudo que acontecer, independente do que o homem falou para você. O homem pode ter falado palavras que te entristeceu, que te magoou, que te afastou, mas assim diz o Senhor, foi o homem que falou, mas não fui eu que falei. Eu não falei nada para te tirar de perto de mim. O homem fala muitas coisas para te tirar da presença de Deus, para te enfraquecer, para te desanimar, mas Deus nunca vai te abandonar. Deus nunca vai te esquecer, Deus nunca vai te deixar só. Então Deus está te chamando de volta, Ele quer te usar de volta, independente dos teus erros, independente das tuas falhas. O Senhor está te chamando de volta para o centro da sua vontade. Não adianta correr, não adianta fugir, não adianta ir para um lado e para o outro, porque com o passar do tempo Deus vai fechando o círculo, as coisas vão se apertando. E você vê que não tem como fugir de Deus. As dores, o sofrimento faz parte do Evangelho. Muitos passam por sofrimentos no Evangelho e saem. Aí fica um tempo fora, mas não aguenta. E Deus traz essa pessoa de volta. Tem uns que o processo é assim. Eles voltam, sofrem e saem. Depois de passam muitos anos, eles voltam. E depois que eles sofrem de novo, eles querem sair, mas agora eles não conseguem mais, porque eles viram o sofrimento que eles passaram, a dor que eles passaram quando eles se afastou dos caminhos do Senhor. Isso acontece até o momento de você se firmar no Senhor, porque o Evangelho você vai passar por muitos sofrimentos, muita vitória, você vai receber muitos momentos bons você vai passar, mas também você vai passar por muitos momentos tristes, muitos momentos de angústia, muitas decepções, traições, mas até você se firmar. Lembra que quando Jesus ele falou para Pedro, quando tu te converteres, confirma os teus irmãos, e Pedro encheu a bola, ficou todo empolgado, dizendo, Senhor, eu estou pronto para morrer contigo, para dar minha vida por ti, até mesmo para morrer por ti. Só que Jesus sabia que Pedro ainda não estava convertido, que Pedro ainda não estava pronto, apesar que no futuro ele estaria pronto. Jesus via o futuro de Pedro, mas naquele exato momento Pedro ainda não estava convertido, Pedro ainda não estava firme e forte na fé, Pedro ainda não estava pronto para confessar sua fé publicamente, Pedro ainda não estava pronto para sofrer pelo Evangelho e ainda permanecer de pé, ainda permanecer pregando. Então, na primeira oportunidade que prova que Pedro ainda não estava convertido, quando Jesus foi preso e Pedro foi acompanhando Jesus de longe, Pedro estava no pátio, as pessoas que estavam lá, elas disseram para Pedro, tu és um deles, tu também é Galileu. E Pedro disse, mulher, não sou. E as outras pessoas disseram, claro que você é, a tua fala te denuncia. O jeito de falar seu é igual ao de Jesus, é igual dele. É um jeito galileu, o teu sotaque é um sotaque galileu. A tua fala é uma fala igual a de Jesus. Então não adianta você negar, porque a sua fala, o seu jeito, o seu comportamento, o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar, demonstra que você segue a Jesus. E Pedro disse, mulher, eu não sou. E Pedro negou a Jesus 3 vezes. Por que ele negou? Porque ele ainda não estava convertido. Como Jesus falou, que ele iria negar 3 vezes, antes que o galo cantasse na madrugada. Pedro não estava convertido. Então, nesse processo de conversão, não fique você triste, desanimado, porque você se chateou, saiu da igreja por uma palavra ou por outra, porque você está no processo de conversão, você está no processo de transformação. E o processo de transformação é doloroso, não é da noite para o dia. O processo de transformação de Pedro durou 3 anos e meio.
O processo de até a pessoa se tornar um discípulo de Cristo, até essa pessoa aprender a sofrer pelo Evangelho e continuar pregando o Evangelho, continuar vivendo o Evangelho, isso vai anos, porque a pessoa precisa ser lapidada, a pessoa precisa ser transformada, a pessoa precisa passar pelo processo, o processo é doloroso, o processo demanda anos, o processo demanda tempo. O processo demanda esforço, porque a gente não quer sofrer. Toda vez que a gente sabe que a gente vai passar por um sofrimento, a primeira coisa que a gente tende a fazer é fugir, porque a gente não quer passar pelo sofrimento, mas é dentro do sofrimento que está a vitória, é dentro do sofrimento que está a conversão, é dentro do sofrimento que Deus vai mostrar para você, que Deus vai se revelar para você, que Deus vai falar para você o seu propósito, a sua missão. O que me fez lembrar aqui agora foi quando Daniel, ele foi jogado na cova dos leões. Era um sofrimento, ele poderia ter desanimado, mas ele permaneceu fiel. E o resultado foi que os leões não tragaram Daniel. Ele foi jogado na cova dos leões, mas ele permaneceu fiel. Assim é o crente quando ele está convertido. Deus permite você passar pela dor, mas para se revelar para você, para mostrar que até mesmo a dor Ele está com você, Ele não deixa você só, e para revelar para você quem você é. Você não vai saber nunca quem você é se você não se deixar passar pelo sofrimento de Deus. Se não deixar Deus extrair de você o melhor, você não vai conseguir. O processo de transformação, de conversão, demanda tempo. Até você chegar à maturidade de um discípulo convertido de Jesus. Não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de um discípulo que segue a Jesus, que crê em Jesus, que obedece os seus mandamentos. Até você se tornar um discípulo, isso demanda tempo, isso demanda esforço. E não fique você desanimado porque você se afastou do caminho. Você ainda está no processo de conversão. Você ainda está no processo de transformação. Você ainda é discípulo de Jesus. Você ainda é discípulo de Jesus. Você está no processo, ainda que tenha passado 3 anos, ainda que tenha passado 4 anos, ainda que tenha passado 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Você ainda é discípulo de Jesus e você está no processo. E o processo tem que acontecer. E para ele acontecer, você tem que voltar para os caminhos do Senhor. Você tem que voltar a fazer o que você fazia, porque vai se converter. E vai converter muitas pessoas ainda. O processo para uma pessoa se tornar um discípulo de Jesus convertido demanda tempo e esforço, não é do dia para a noite. Você percebe que Jesus orou a noite toda para escolher 12 apóstolos, a noite toda. Apesar de Jesus ter muitos outros discípulos, mas Jesus escolheu 12 para estar mais perto dele. Os 3 discípulos mais próximos eram Pedro, Tiago e João. Esses discípulos ficaram 3 anos e meio caminhando com Jesus para aprender mais de Jesus. Então, onde Jesus ia, eles estavam indo junto. Só que Jesus, como líder, como mestre, Jesus sabia que seus discípulos, eles ainda não estavam convertidos. Eles ainda não estavam transformados. E no decorrer desses 3 anos e meio, os seus discípulos erraram bastante. Eles não estavam convertidos. E não porque eles errou, Jesus chutou eles, Jesus expulsou eles. Muito pelo contrário, porque Jesus era um mestre por excelência e é um mestre por excelência. Jesus sabia que eles ainda não estavam prontos. Eles ainda não estavam prontos para brigar pela fé e permanecer na fé. Jesus sabia que eles iriam se converter e iriam ganhar muitas almas, mas naquele momento eles iriam errar muito. Você vê que João, quando Jesus ele manda os discípulos entrar numa cidade de Samaria e preparar um lugar para eles ficar, os discípulos de Samaria, por causa desse conflito religioso, perceberam que eles eram judeus e não
aceitaram aquelas pessoas ali no seu território. Então João volta até Jesus e diz: Mestre, quer que mandemos fogo descer do céu assim como fez Elias e consumir todos? Perceba a raiva que João ele não ficou. João aqui ele não era convertido. João aqui ele já estava errando. Jesus disse para ele: vocês não sabem de que espírito vocês sois. O Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens. O Filho do Homem veio para salvar os homens. Então, esses erros dos discípulos antes de ser convertidos eram muitos. Pedro errou, João errou. Os discípulos de Jesus erraram quando Jesus foi preso. Todos fugiram, deixaram Jesus só. Depois de 3 anos e meio caminhando com Jesus. Depois de Pedro dizer para Jesus: Senhor, eu estou contigo até a morte. Pedro negou Jesus 3 vezes. Se Pedro negou Jesus 3 vezes, naquele momento que ele não era convertido, mas depois que ele se converteu, na sua primeira pregação, quantas 1000 almas que ele não ganhou para Jesus? Depois de convertido, quantos erros eles não cometeu, os discípulos de Jesus, antes da conversão? Então, essa palavra é para você. Não desanime. Você é discípulo de Jesus. Você está no processo de conversão. Se você se afastou, volte. Porque o processo de conversão precisa acontecer na sua vida. Você futuramente vai se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Você homem, você mulher. Você é discípulo de Jesus. E como discípulo, você está no processo. Você está no processo. E o processo é assim mesmo. A gente erra. Muitas das vezes, a gente se cair, a gente cai. Deus, Ele levanta. Mas o importante é que você não desista. Se arrastando, mas levanta. Está andando, não desiste. Está se arrastando, não desiste. Está desanimado, não desiste. Do jeito que você estiver, não desista. Só chega no final, só chega no fim dessa carreira aquele que não desiste, aquele que vai até o fim. Como Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo ele fala da carreira como uma corrida. Como na corrida o que ganha é o que chega primeiro, Paulo diz: não, o que ganha nessa corrida é os que chegam. E para chegar você não pode desistir. Todos nós estamos nessa corrida. Uns estão começando, outros estão no meio dessa corrida, outros estão chegando no fim. Mas todos nós estamos correndo diariamente, lutando, perseverando para ficar firme na fé, para que quando chegar aquele último dia nós estejamos de pé na presença de Deus. Porque não adianta chegar naquele dia e você querer se encher de Deus, você querer viver uma vida de comunhão com Deus no momento, mas tem que ser diariamente. Diariamente. Nós lembramos da parábola das 10 virgens, que a ideia é: não deixe para se preparar em cima da hora, viva preparado. Viva preparado. A palavra que eu tenho para você é: você é discípulo de Jesus e você está no processo de conversão. Quem te disse que você não é mais cristão? Quem te disse que você não é mais discípulo de Jesus? Quem te disse que você não é mais filho de Deus? Foram pessoas sem conhecimentos, foram pessoas vazias de Deus, foram pessoas que não estavam direcionadas por Deus. Você continua sendo filho, você continua sendo discípulo de Jesus, mas você está no processo de transformação. Então não desista do processo, até você se converter, até você se tornar um discípulo que aprendeu a sofrer e permanecer em Cristo, independente dos comentários, independente das palavras, independente das traições, independente do que as pessoas falarem para você. Se você aprender a ficar firme no Senhor, independente de qualquer coisa, independente
você vai chegar até o final da sua carreira e vai poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira. Não desista, porque Jesus é o mestre por excelência. Jesus é que é o teu mestre e você é apenas o discípulo que está no processo de conversão. Você está no processo, não esqueça disso. Você continua sendo discípulo de Jesus. Você só está no processo. No processo a gente erra mesmo. No processo a gente erra mesmo. No processo tem muitos erros, tem muitas falhas, mas o que não pode é desistir. No processo, até você chegar na medida e na estatura de varão e de varoa perfeita, você vai passar por muitos desafios. Até você estiver no centro da vontade de Deus, até você ter aquela visão que você vai sofrer mesmo, mas você vai continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Pregando, ensinando, aconselhando casais, aconselhando pessoas, independente do que falaram para você, você continua sendo discípulo de Jesus. Independente da placa da igreja, independente, você permanece sendo discípulo de Jesus. Os anos se passou, olha quantos anos que não se passou que você se afastou dos caminhos do Senhor. Mas o Senhor está te dizendo para você: você é meu discípulo e você está no meu processo e você vai ser convertido. Você vai chegar à medida de varão e varoa perfeita na minha presença, porque eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. Os homens podem ter te decepcionado, mas Jesus nunca vai te decepcionar. Você é discípulo de Jesus e você só está no processo. Por isso esses erros, por isso essas falhas, porque ainda